O capítulo 1088 é um dos melhores capítulos de One Piece. Ele tem batalhas, desenvolvimento de personagens e passa o bastão da velha para a nova geração. Sem contar que conclui a grande batalha entre Garp vs Aokiji ou versus Bando do Barba Negra. É sobre isso que nós vamos comentar nesse vídeo aqui. Se você ficou curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. O capítulo começa com um flashback no antigo quartel-general da Marinha, onde o Garp dá sua primeira lição a uma turma de jovens marinheiros. Sua primeira questão é quem deveria ser salvo entre um velho, bebê e o marinheiro numa ilha deserta, onde só tem um barco que comporta 2 pessoas. Quando Koby responde que ele ficaria para trás para salvar os outros 2, é repreendido pelo Garp, já que na sua visão, o velho não tem mais muito tempo de vida, então o marinheiro e o bebê deveriam viver. Para ele, o futuro das pessoas está na juventude, por isso os 2 deveriam sobreviver, por mais que essa seja uma visão deturpada e o próprio Garp seja repreendido por ela depois disso. O que nós podemos retirar dessa primeira passagem é que o Koby é um doce de pessoa, ele realmente se sacrificaria pelos outros sem pensar 2 vezes. E isso, ou esse comportamento, é algo que vai refletir na sua vida como um marinheiro, e isso também vai ser mostrado durante esse capítulo. Porque, por ser um doce de pessoa, ele é facilmente enganado, e esse facilmente enganado pode resultar na sua morte. Já pelo Garp, a gente pode tirar que a sua visão deve ter mudado ao longo do tempo. Depois de estar velho, ele vê que não pode mais fazer aquilo que ele fazia na sua juventude, por isso a sua visão mudou. Pode ser que lá quando ele era jovem, ele também teria ou tinha essa mesma visão que o Koby tem atualmente, e ele também se sacrificaria pelas outras pessoas. Mas agora que ele está velho, ele não pensa assim, e pensa que quem tem pouco tempo de vida não deveria sobreviver em detrimento dos mais jovens. Essa é uma visão do Garp que também vai refletir durante esse capítulo ou no final dele. Aqui voltamos para Amazon Lily, após o Rayleigh chegar e colocar moral na casa. Já que o Teach não pôde obter o poder da boa Hancock, para não dar viagem perdida, ele acabou capturando 800 marinheiros e pegou um grande navio de guerra. Os marinheiros ficaram impotentes em relação a isso, porque a permissão de lutar contra um Yonkou nunca chegou. Mas o Koby acaba se oferecendo no lugar desses marinheiros e o Teach aceita, já que em questão de importância o Koby pode ser uma moeda de troca muito melhor. Dessa passagem a gente pode comentar 2 coisas. A primeira delas é a permissão da marinha para poder lutar contra um Yonkou. Isso é bom ou ruim? É ruim no sentido de que tem um personagem forte que poderia bater de frente com o Yonkou, mas ele não vai poder fazer isso porque não chegou a permissão dos superiores. Mas e se forem personagens fracos como aconteceu nesse capítulo? Será que se eles tivessem permissão, eles ainda assim lutariam contra o Yonkou, mesmo sabendo que não venceriam e morreriam no final? Então a gente tem que discutir sobre essa permissão ser boa ou ruim, se ela atrapalha ou não atrapalha determinadas ações. Um segundo ponto que a gente pode comentar aqui é a relação do Teach com os marinheiros e com os piratas. Eu pensei que agora que ele se tornou um Yonkou, a tensão seria absurda. Sempre que ele estivesse ali próximo de um pirata inimigo ou de um marinheiro, sempre teria uma tensão para que eles pudessem lutar. Mas pro Teach ou com o Teach é mais de boa. Ele só vai lutar se ele quiser pegar alguma coisa ou se for desafiado, como aconteceu nesse capítulo, perguntando se o Koby queria desafiar ele. Se não for assim, ele tá de boa, não vai lutar e não vai precisar matar ninguém. Só vai nessas 2 circunstâncias, se ele quiser algo ou se for desafiado. De volta a Hashinosu, vemos que os marinheiros estão desesperados com a mão gigante que vai cair sobre eles e que nada pode ser feito. Qualquer tipo de armas que eles têm e poderiam usar, nada disso teria efeito, e eles também não vão conseguir fugir. Então a única forma de se salvar é pulando do navio na água. Só assim eles poderiam ter uma chance de escapar. Na Ilha Pirata, o Garp ainda está caído no chão depois de receber o soco do Aokiji. Aqui ele diz que seus 3 discípulos juntos podem deter aquela mão gigante. Então ele vai dar uma rápida abertura para que eles façam isso. Ele encarrega o Koby de destruir aquela mão gigante, o Prince Gruz vai cuidar dos destroços e o Elmepo vai cuidar da retaguarda dos 2. Aqui eles aprendem mais uma lição. As decisões devem ser tomadas num piscar de olhos. Então eles correm para cumprir sua missão. Enquanto isso, os piratas desdenham dos 3, dizendo que eles não poderão fazer nada sem o Garp. Até o Gruz desacredita que o Koby vai conseguir deter aquela mão gigantesca. Ele pergunta se o Koby tem uma bomba ou algo parecido para isso. Mas o Koby vai ver o que pode fazer em relação a essa mão monstruosa, que ainda continua descendo em direção ao navio do Garp. O Elmepo é o primeiro a cumprir sua missão. Ele percebe que os piratas estão vindo e, ao lembrar das palavras do Garp,
acaba ficando para trás e protegendo a retaguarda dos dois. Esse momento é interessante porque mostra a passagem de bastão do Garp para a nova geração. Ele poderia facilmente destruir ou deter aquela mão gigantesca, mas quem seguraria os piratas? E ele também não precisa fazer isso porque sabe que seus discípulos podem fazer isso. Então essa passagem de bastão é muito legal. Ainda mais levando em consideração que ele confia plenamente em cada um dos seus alunos e sabe das suas capacidades e que eles realmente podem cumprir essa missão. Um terceiro ponto que a gente pode comentar é que cada um começa a corresponder às expectativas do Garp da sua maneira. O Elmepo, que é um covarde e também é fraco, ficou para trás para lutar contra os piratas para proteger a retaguarda dos outros dois, enquanto esses outros dois ainda vão ter as suas ações durante esse capítulo. Enquanto ao Garp, ele se levanta quase não conseguindo se manter de pé. Cercado pelos piratas, ele planeja fazer mais uma investida. O Aokiji pergunta onde ele vai com todos esses ferimentos graves, mas para ele diz que são só superficiais, enquanto desaparece em uma velocidade absurda para o espanto do Aokiji. Quando ele aparece mais uma vez, já é uma invertida absurda em cima do Aokiji e dos diversos piratas. Ele continua e salta de prédio em prédio em uma velocidade absurda até a caveira da ilha. Já preparando um socão absurdo com haki do armamento e rei imbuído, ele lança o seu Galaxy Divine, um socão tão poderoso que cria uma redoma de poder massivo e parte a caveira em 2 pedaços. O dano desse ataque tão absurdo é todo refletido no Ávalo Pizarro, que acaba tomando todo aquele dano. Aqui a gente vê mais uma vez a velha geração botando moral na nova geração. O Aokiji nem conseguiu ver o Garp se mover na sua velocidade mais rápida. E olha que ele tá todo ferrado porque o Garp acertou ele em diversos locais. E o próprio Garp fala que seus ferimentos são superficiais. E mesmo depois de ser empalado, ele conseguiu se mover naquela velocidade. Tanto para dar uma investida absurda contra o Aokiji e os marinheiros, quanto para preparar um socão absurdo e partir a caveira em 2 pedaços. Vê só o quanto esses velhos não são absurdos. Lembrando mais uma vez da batalha do Rayleigh contra o Kizaru, onde o Rayleigh falou que sua força não diminuiu completamente do seu auge, mas ele não consegue manter uma luta longa por causa do seu vigor físico. Ele não tem mais tanto vigor físico quanto tinha na sua juventude. Um terceiro ponto é o quão forte o Garp não era na sua juventude. Será que se o Garp tivesse no seu auge e desse esse socão no Ávalo Pizarro, será que ele não teria morrido? Será que o Garp não partiria essa ilha em 2 pedaços? Assim como o Barba Branca fez, porque no início dessa batalha, o Garp arrebenta uma praça inteira, diversos prédios, mas diz que ficou muito fraco. Então, o quão forte não era o seu soco no seu auge? Isso é algo que a gente tem que pensar. Fala galera, meu nome é Lucas e se você está assistindo esse vídeo até aqui é porque gostou. Então já deixa aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Eu já fiz um vídeo só comentando essa batalha completa do Garp vs o Aokiji no meu canal secundário, onde eu trago One Piece e vários outros animes. Para assistir esse vídeo, eu vou deixar o link no card aqui em cima para vocês. Mas antes, já deixa aquele like e se inscreve no canal. E agora bora continuar com esse vídeo. Com essa abertura, o Kobe salta usando o Geppo e vai até a mão gigantesca. Mas o Ávalo Pizarro ainda não foi derrotado. Mesmo com aquele dano absurdo, ele ainda se mantém inconsciente. E ainda vai destruir o navio do Garp como vingança. Enquanto ao Garp, ele se lembra de uma conversa com o Elmepo em relação a como o Kobe evoluiu tão rápido. O Elmepo conta que o Kobe sabe das suas fraquezas, por isso treinar 10 vezes mais não vai adiantar. Ele tem que treinar 100 ou 200 vezes mais para poder se tornar um marinheiro poderoso que pode proteger todo mundo. Mesmo após os treinamentos pesados do Garp, ele treina ainda mais, socando sacos de navios de guerra com suas mãos manchadas de sangue. Por isso Garp ri enquanto todos percebem que é uma mão gigantesca contra uma formiguinha. Enquanto a mão desce com tudo, o Kobe se põe em frente a ela lembrando da confiança que Garp pôs neles. Aqui ele prepara seu soco com o haki do armamento e possivelmente haki do rei imbuído e lança seu Honest Impact, um soco tão absurdo que destrói não só a mão como o braço inteiro de pedra do Ávalo Pizarro e parte ele em 2 partes na horizontal. Os piratas não podem acreditar no que estão vendo, enquanto o Ávalo Pizarro toma todo o dano daquele ataque absurdo. Aqui nós podemos perceber algumas coisas. A primeira delas é que nesse flashback onde mostra o Kobe treinando, a gente vê que ele já amassou boa parte daquele navio de guerra. Mas aquele amassado não é tão grande quanto o do Garp ou o do Aokiji, o que significa que ele ainda não chegou no nível deles, mas ele ainda está em treinamento.
Então, em algum momento, ele vai chegar naquele ponto e se tornar tão forte fisicamente quanto é Garp e Aokiji. Então, o menino vai ficar absurdo. Ele realmente vai fazer frente ao Luffy quando ele se tornar um marinheiro realmente muito forte. Esse aqui é efetivamente o momento em que o Garp passa o bastão para o Kobe, porque o Garp se tornou um coadjuvante nessa batalha para que a estrela explosiva do Kobe pudesse brilhar. E que estrela, porque esse ataque foi muito absurdo. Aí a gente vem com outra pergunta: será que com esse poder absurdo o Kobe teria vencido a Boa Hancock? Eu tô pensando em fazer um vídeo só em relação a isso e comentando como essa batalha poderia acontecer. Só que eu acredito que, ainda assim, ele não venceria a Boa Hancock. O primeiro e maior ponto a favor disso é o poder da Boa Hancock. Se o poder dela pega no Kobe, ele seria transformado em pedra. Então teria que lutar se esquivando de todos os seus ataques. E mesmo que ele se esquivasse, os chutes da Boa Hancock também petrificam a pessoa. Então é um perigo muito maior. E aí eu acredito que ele realmente perderia. Mas pode ter uma chance? Pode. Eu vou fazer um vídeo só comentando em relação a isso. E um outro ponto é a fraqueza do Ávalo Pizarro. Muito provavelmente por essa Akuma no Mi ter um poder absurdo, que é o poder de se tornar uma ilha completa e moldar ela da forma como ele quiser, a sua fraqueza é todo o dano que é dado nessas partes criadas é refletido no seu corpo real. Então você ganha um poder absurdo, mas tem uma fraqueza absurda também, assim como é o poder da Robin. Toda a peça que ela cria, ou toda a parte do corpo que ela cria, está inteiramente ligado com a sua. E todo dano lá vai ser refletido nela, porque o poder da Boa Hancock é absurdo. Eu não acredito que foi só pelo uso do haki do armamento ou do rei. Não foi só por isso. É porque seu poder é muito apelão e precisa de uma fraqueza apelona também para que ele não possa se tornar muito forte. Depois que o Kobe destrói a mão gigantesca, vemos a reação de todos os marinheiros que se espantam com tamanho poder. Mas o Garp cai na gargalhada por já saber que esse seria o resultado desde o começo. Quando os destroços começam a cair, o Prince Bruce cria uma teia de argila e protege o navio de todos eles. O Elmepo usa o Geppo para chegar até o Kobe e salvar ele da queda. Os destroços caem longe do navio e os marinheiros comemoram essa grande vitória. Os jovens marinheiros são realmente muito fortes. Agora a única coisa que restava acontecer era o Garp voltar para que a missão pudesse estar cumprida. Via Dendemushi, o Garp dá ordem para que eles sigam em frente e se afastem de Hashinosu. Ele diz que vai se virar sozinho para fugir da ilha. E mesmo que o Kobe diga para eles voltarem, não podem ir contra uma ordem de um vice-almirante. Mas esse evento será um dia reconhecido como uma grande ameaça aos piratas, porque todos os jovens são o futuro da marinha. Após isso voltamos para Hashinosu e vemos um Garp caído no chão, enquanto tem uma estaca de gelo atravessando seu peito. Ele está cercado pelos piratas e comandantes do Barba Negra. Mesmo assim, sorri. Sorri como os Ds riem perante a morte, mas não podemos ver a expressão do Aokiji. O que será divulgado no jornal de amanhã é que o herói da marinha Kobe retornou, mas o paradeiro do lendário herói Garp é desconhecido, mas também da tomada de Egghead pelo Yonkou Luffy, enquanto a marinha finalmente chega à ilha. Mas a pergunta que não quer calar é: o Garp morreu ou o Garp vai morrer? Essa é uma dúvida que a gente pode ter ao final desse capítulo. A primeira coisa que eu posso responder é que é One Piece. Então a gente pode desconfiar que um personagem morreu até o Oda dizer: olha, ele realmente morreu. Se não, o personagem ainda pode voltar. Um segundo ponto é sobre a fala do Aokiji lá com o Smoker. Ele falou que mesmo sendo um pirata, porque o Aokiji não sabia que ele ainda era um pirata, ele disse que continuava sendo a mesma pessoa. Então o Smoker disse: não, então tá ok, se você é a mesma pessoa, vou confiar em você. Isso pode querer nos dizer que o Aokiji ainda é uma pessoa boa, então ele não vai matar ou não vai deixar que o Garp morra. Um terceiro ponto que a gente pode comentar aqui é que quando personagens fortes trocam soco, eles se comunicam entre si ou passam seus sentimentos entre si. Isso foi algo abordado lá em Naruto, sempre que ele lutava contra o Sasuke, eles passavam seus sentimentos em relação aos socos. Então isso pode ter acontecido aqui na batalha do Aokiji com o Garp. E o Aokiji passou seus sentimentos para ele e por isso ele resolveu se sacrificar no final, ficando para trás para ser utilizado como uma peça-chave quando o Aokiji realmente revelar suas verdadeiras intenções. Um segundo ponto é que o Garp não vai morrer, mas vai ser torturado pelos comandantes do Barba Negra, que estão com raiva dele por eles terem apanhado. Acredito que é basicamente isso que vai acontecer. E o Garp morto, ele não tem valor nenhum. Ele só vai ter valor enquanto continuar vivo.
e acredito que o Teach vai usar ele como moeda de troca em relação ao Luffy, para que ele possa ter as cópias dos Road Poneglyphs que ele ainda não tem. E aí o Luffy vai dar uma cópia para eles, para que no final eles possam disputar o One Piece juntos. Eles possam até ir à última ilha juntos para terem a sua batalha final lá na última ilha. E o Teach só vai ter acesso a esses Road Poneglyphs mediante essa troca com o Luffy. Isso é algo que pode acontecer. Nesse capítulo a gente também vê algo relacionado à última lição, que é o que dá título a esse capítulo aqui. O que pode significar que quando o Garp voltar, primeiramente a gente pode pensar que é na morte do Garp. Mas se ele não morrer, pode significar que quando ele voltar, ele já não vai ser mais marinheiro. Ele vai estar lutando por suas próprias ações e convicções. Ele não vai voltar mais como um vice-almirante. Isso é algo que eu acho que vai acontecer. E o sacrifício do Garp se liga à sua primeira lição no início desse capítulo naquele flashback, onde ele fala que a vida de um velho não tem muito valor, mas a vida dos jovens sim, e por isso ele se sacrificou aqui no final, utilizando dessa lição, para que seus jovens marinheiros pudessem fugir, porque eles são o futuro da marinha. Isso foi algo que eu percebi, não sei, e acredito que a maioria também possa ter percebido. Agora a gente vai voltar finalmente para Egghead, e esse finalmente é porque eu quero ver o que vai acontecer lá, mas tudo que o Oda mostrou fora de Egghead foi muito maravilhoso. Então ele finalmente vai voltar para lá, para a gente ver Luffy vs Kizaru ou Luffy vs Saturn, a gente vai ver essa batalha e vai ser muito foda. Agora eu quero saber as suas opiniões em relação a esse capítulo. Comentem aqui embaixo o que eu vou estar vendo e posso até trazer um vídeo respondendo as principais dúvidas ou comentários. Comentem aqui embaixo que eu vou estar vendo e posso trazer esse vídeo. Como eu falei, vão estar aparecendo 2 vídeos aqui na tela final. Um deles é falando sobre a batalha do Aokiji vs o Garp completa, eu já fiz no meu outro canal e você pode assistir. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!